Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aruane, sou aluna da professora Simone, do doutorado, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as análises físico-químicas. Bom, pessoal, antes de falar sobre cada análise, eu vou dar uma abordagem geral sobre as características das impurezas na água e na água residuária. Essas características podem ser físicas, químicas e biológicas. As características físicas estão associadas aos sólidos presentes, podendo estes ser em suspensão, coloidal ou dissolvidos. Alguns parâmetros físicos, dessas análises podem ser classificados como cor, turbidez, temperatura. Já as características químicas, elas estão relacionadas sobre a matéria ser orgânica ou inorgânica. E os parâmetros que são utilizados, para realizar essa análise seriam pH, alcalinidade, acidez, nitrogênio, DQO. Bom, e por fim, as características biológicas, elas estão relacionadas aos micro-organismos presentes na água e na água residuária. E esses micro-organismos, eles podem afetar a qualidade biológica da água e também podem transmitir doenças. Então, o objetivo dessas aulas seria mostrar mais ou menos para vocês alguma dessas análises, para vocês verem como que funciona e tudo mais. A primeira análise que a gente vai realizar é a análise de sólidos. A gente que tem que o quê? Todos os contaminantes, tanto da água quanto da água residuária, contribuem para essa carga de sólidos. Os sólidos, eles possuem características físicas e características químicas. As características físicas estão relacionadas com o tamanho e o estado desses sólidos, podendo ser sólidos coloidais, sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos. E qual a diferença, desses sólidos? A gente tem que quando partículas de menores dimensões são capazes de passar por um papel de filtro de tamanho especificado, são os sólidos dissolvidos. Já os retidos são em suspensão, e aí, numa faixa intermediária, a gente tem os sólidos coloidais. Em relação às características químicas, a gente tem os sólidos orgânicos e os inorgânicos. Então, para a gente descobrir qual que é qual, a gente faz o quê? Quando submetemos esses sólidos a uma temperatura de 550 graus, essa fração orgânica ela é volatilizada. E o que vai permanecer são os sólidos inorgânicos, que a gente chama de sólidos fixos. E os sólidos que são volatilizados, são sólidos voláteis. Então, nesse estudo, a gente vai calcular os sólidos totais, os sólidos voláteis, os fixos e os sedimentáveis. Os sólidos totais da água é definido como toda a matéria seca que permanece como resíduo após secagem a temperatura de 105 graus Celsius. Quando esse resíduo ele é submetido a uma temperatura de 550 graus Celsius, essa fração orgânica ela volatiza. Ela é eliminada como gás. Então, essa matéria perdida é denominada sólidos voláteis, como foi dito antes. E a fração inorgânica, a matéria remanescente, são sólidos fixos. Bom, aqui temos o passo a passo de como calcular os sólidos totais. Primeiramente, a gente vai levar os cadinhos de porcelana para a mufla a 550 graus e deixar no mínimo 15 minutos, para eliminar impurezas e esterilizar essa cápsula. Depois a gente transfere os cadinhos para o secador até atingir a temperatura ambiente e realizamos o peso 1. Depois, a gente adiciona uma quantidade de amostra conhecida, entre 50 e 100 ml, no cadinho e levamos a estufa a 105 graus por 24 horas. Depois, a gente retira esses cadinhos da estufa e transferimos para um secador, até chegar à temperatura ambiente e a gente consiga realizar o peso 2. Então, os sólidos totais são definidos em relação a essa fórmula, onde a gente realiza o peso 2 menos o peso 1 multiplicado por 1000 dividido pelo volume da nossa amostra.
Bom, em relação aos sólidos sedimentáveis, eles estão relacionados com a quantidade de sólidos em suspensão grosseira. Para realizar, né, essa análise, a gente utiliza um cone IMOF e é uma análise simples, né, de decantação, que a gente consegue ver a quantidade de sólidos de uma amostra. Então, primeiramente, né, a gente tem que agitar vigorosamente a amostra coletada introduzi-la no cone IMOF, deixar sedimentar durante 45 minutos e após esse tempo, né, a gente pega um bastão de vidro e agita vagarosamente para que os sólidos retidos, né, nessa parede desse cone consigam se sedimentar também. Depois a gente deixa por mais 15 minutos e aí, quando der o período de 1 hora, a gente consegue realizar a leitura, né, da quantidade de sólidos sedimentáveis em ml por litro. Iremos realizar uma lista de exercícios. Vocês terão que entregar essa lista para a professora Simone, que basicamente é sobre as contas, né, referentes a sólidos totais, voláteis e fixos. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né, tanto sobre a análise como realizar aquelas contas, vocês podem me procurar, vocês têm aí o meu e-mail e eu estarei à disposição. Muito obrigada, tchau, tchau.